Saudações, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Felipe Fernandes e hoje vamos conversar sobre um tema muito polêmico aí da nossa pragmática dos tribunais, os empregados públicos. Mas antes de tudo, se você gosta do nosso conteúdo, curte o vídeo e se inscreve no canal, porque assim você ajuda com que ele chegue a mais pessoas. Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que ressaltar que nem sempre existiu a Constituição de 88, de maneira que, sob a égide das Constituições de 67 e 69, a gente teve a contratação de muitos empregados. Aquela legislação, ela previa a admissão de servidores pelo regime jurídico estatutário, mas havia também a peculiaridade da possibilidade de ingresso por meio de emprego. Quando veio a Constituição de 88, que instituiu um regime jurídico único, e a gente vai falar um pouco mais sobre ele daqui a pouco, aí houve aí a possibilidade de conversão da legislação de vários entes para instituir o regime jurídico único em seus âmbitos. Então, a gente teve ali entes municipais, estaduais, que com a Constituição de 88 estabeleceram um regime jurídico único, aquele pessoal que não era servidor público ocupante de cargo efetivo, como, por exemplo, esses empregados públicos, eles puderam passar para um vínculo jurídico institucional, para um quadro em extinção, que não se confunde com a efetivação, eles não se tornaram servidores efetivos, mas passaram, eventualmente, a um regime jurídico institucional. No entanto, alguns servidores continuaram contratados pela CLT, e aí a gente tem um exemplo, então, do cara que foi contratado pela CLT lá no regime anterior a 88, passou-se a Reconstituição de 88, mas aí esse cara não teve o vínculo dele convertido, permaneceu como empregado. E aí nós temos o primeiro exemplo de empregados públicos aqui, aqueles oriundos do regime pré-88. Lembrando que a regra do artigo 19 da DCT, ela garante a estabilidade àqueles contratados por pessoas jurídicas de direito público ali em 5 anos antes da instituição, da promulgação da Constituição de 88. O segundo exemplo que eu trago para vocês veio aí justamente na época da suspensão desse tal de regime jurídico único. O que acontece? O artigo 39 da Constituição da República estabelece que deverá haver um regime jurídico único nos entes federativos. Mas veio uma tentativa de reforma desse dispositivo na Emenda Constitucional 19 de 98, que veio para acabar com o regime jurídico único. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no bojo da ADI 2135, proferiu medida cautelar e reconheceu um vício formal nessa tentativa de reforma. Né? Então, a gente teve ela ali vigente de 98 a 2007, quando foi proferida a cautelar. Veja que foi um espaço de tempo razoável, onde houve ingresso de pessoas por meio de emprego na administração pública. E aí, nesse caso, esse pessoal, então, vai ser demitido de cara? Não, até porque os efeitos da cautelar são ex nunc, então essa galera continuou da administração pública. Então, vejam aqui um segundo exemplo de possibilidade, né, de pessoas contratadas pela CLT que permanecem até hoje no seio institucional. Então, a gente tem aquele pessoal pré-88 que não teve vínculo convertido. A gente tem aqui pessoas contratadas durante a suspensão do regime jurídico único, regra do artigo 39 da Constituição. E, por outro lado, a gente tem aqui uma outra hipótese, que são os empregados das empresas estatais. É certo que o Estado, a ele compete o domínio público, né, a prestação de serviços públicos. Já para os particulares, está garantido o domínio econômico. Então, eles são senhores do domínio econômico. Mas, eventualmente, o Estado, em hipóteses excepcionais, no caso de relevante interesse coletivo ou imperativos de segurança nacional, ele pode ingressar nesse campo que não é dele para explorar a atividade econômica. Mas, para fazer isso, ele deve se valer de uma roupagem própria, que são as empresas estatais. Para evitar uma concorrência desleal para com os particulares, eles devem adotar as mesmas premissas daqueles, inclusive no que tange à legislação trabalhista. Então, essas empresas estatais, o fundamento delas, né, o que garante essa forma privada, é evitar a concorrência desleal para com os particulares. Então, por isso, essas empresas contratam empregados, né, nos termos da CLT. Ah, Felipe, mas tem empresas estatais prestadoras de serviços públicos. Pois é, isso é um problema, tem realmente, isso é admitido pela jurisprudência, é admitido pela legislação. Eu critico essa possibilidade, mas isso aí a gente deixa para outro vídeo, mas fato é que sim,
também existem empresas estatais prestadoras de serviços públicos e essas também poderão contratar por meio da CLT. Só que aí, o Brasil não é para amadores, o negócio não é fácil. Até mesmo para dizer o que é esse tal de regime jurídico único, a gente tem um problema. A doutrina diverge. Vamos lá. Posição mais tradicional, a qual eu me filio, defendida, capitaneada pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello, entende que o regime jurídico único é o estatutário, porque esse regime e a admissão de servidores por meio das suas premissas é que vai garantir aquela imunização necessária para o bom exercício da função pública, né? Então, esses servidores deverão ser contratados pelo regime jurídico estatutário, regime jurídico único, então seria sinônimo de regime jurídico estatutário. Outra parcela da doutrina, aí eu trago o exemplo do professor José de Santos Carvalho Filho, defende que, na verdade, não. O regime jurídico é único, mas a Constituição não diz expressamente se é seletista ou se é estatutário, de maneira que caberia ao ente decidir. Um terceiro posicionamento aqui, adotado pelo professor Toshio Mukai, por exemplo, ele diz, olha, o regime jurídico único ele pode ser um na administração direta e um na administração indireta. Então, na verdade, ele é único, mas aí a depender se você está falando de administração direta ou indireta. E, por fim, tem um posicionamento aqui, já saindo dessa divergência doutrinária, só um parêntese, prevalece de que se trata regime jurídico único do regime jurídico estatutário, mas a gente tem algumas divergências aqui. E outra aqui, partindo para uma quarta posição, uma quinta, na verdade, é a defesa de que, na verdade, o artigo 39 da Constituição da República, ele seria uma norma de eficácia limitada, ou seja, precisaria aí da completude normativa a ser dada por meio da legislação do respectivo ente. A gente vai ver que esse posicionamento aqui encontrou um certo eco na jurisprudência pátria. Mas é isso. Nesse primeiro momento eu já mostro, já provo para vocês onde é que podem existir empregados públicos. Ah, Felipe, mas eu vi em outro lugar que institui de tal forma. Sim, né? A prática ela é sempre mais complexa do que a teoria, mas eu tentei dar um panorama para vocês da possibilidade de onde existem, né, empregados no seio da administração pública e não só nas pessoas jurídicas de direito privado, mas também nas pessoas jurídicas de direito público. E a doutrina nos mostra, por exemplo, né, que em relação aos conselhos profissionais, conselhos profissionais, à exceção da OAB, sempre foram tradicionalmente considerados autarquias. Eu considero que os conselhos profissionais são autarquias profissionais. Eles estão aqui, jurisprudência do STJ, provo para vocês, jurisprudência em teses número 35, que diz: os conselhos de fiscalização profissionais possuem natureza jurídica de autarquia, sujeitando-se, portanto, ao regime jurídico de direito público, à exceção da OAB, que eu já falei para vocês. Então, o que acontece? Quando a gente fala do regime jurídico de direito público, do regime jurídico administrativo, a classe de admissão de servidores, aqui a gente está falando de regime jurídico estatutário. Legal. Só que tem a legislação dos conselhos profissionais antigas, né? Cada um tem a sua, são autarquias, são as respectivas autarquias, e boa parte dessa legislação, para não dizer a quase totalidade, diz que os empregados, né, os servidores daqueles conselhos serão contratados pela CLT. E aí isso foi levado, por meio de ADPF, ao Supremo Tribunal Federal. O que o Supremo Tribunal Federal falou? Ele disse assim, olha, pessoa jurídica de direito público tem que contratar nos termos do direito público, a contratação do direito público, que na verdade não é exatamente uma contratação, estou falando para facilitar, um ato condição, um ato união, um ato complexo, enfim, a gente deixa isso para depois, mas enfim, ele tem que contratar, né, admitir servidores sob regime jurídico estatutário. O que foi que o Supremo disse? O Supremo disse, não. Seguinte, os conselhos profissionais, eles são pessoas jurídicas de direito público sui generis. Então, eles não se submetem às mesmas regras das autarquias em geral. A gente chama esses conselhos de autarquias pela falta de um nome melhor, de uma classe melhor para a gente direcioná-los. Então, na verdade, aqui, eles são pessoas jurídicas de direito público sui generis. Então, não existe a necessidade
da instituição de um regime jurídico único preconizado no texto constitucional. Em outras palavras, os conselhos profissionais podem contratar pela CLT. Capitaneado aí, esse voto pelo ministro Alexandre de Moraes prevaleceu. Então, trago para vocês mais um exemplo de pessoa jurídica de direito público, Conselho Profissional, Exército Poder de Polícia, que contrata sob a égide da consolidação das leis do trabalho. Mas não para por aí, não. Lembra que eu falei para vocês que existe um posicionamento que diz que a regra do artigo 39 da Constituição da República, ou seja, aquela que trata do regime jurídico único, ela seria carente de autoaplicabilidade, ou seja, precisaria de uma completude legislativa a ser dada por uma regra infraconstitucional? Aí, o ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez, capitaneou o voto aqui. Por quê? Porque a USP é uma autarquia aqui do estado de São Paulo, um ente autárquico aqui do estado de São Paulo, contrata sob a égide da CLT. Isso foi levado ao Supremo Tribunal Federal para dizer assim, olha aqui, pessoal, né, excelências, essa entidade aqui, uma entidade, né, de direito público, ela contrata sob a égide da CLT. Mas o artigo 39 da Constituição, ele diz que tem que ser o regime jurídico único, a gente entende que esse regime jurídico único é o estatutário. E aí, pode ou não pode? Esses empregos são válidos ou são inválidos? Olha aqui o voto capitaneado pelo ministro Alexandre de Moraes, ele diz basicamente, olha, de fato, tem a regra do artigo 39, mas essa regra, ela não é dotada de autoaplicabilidade, precisa de uma complementação legislativa. Em outras palavras, se o Estado de São Paulo ainda não trouxe uma lei instituindo o regime jurídico único no seu bojo, não cabe a nós fazermos. Então, neste caso, esses empregos são válidos porque a regra do artigo 39 ela não é dotada de autoaplicabilidade. Então, vejam vocês, mais um exemplo de emprego que foi aí tolerado ou admitido na pessoa jurídica de direito público. Ah, Felipe, então quer dizer que esse vídeo era só para mostrar para a gente, para provar que existem empregados públicos? Não é, né? Até porque eu sei que você já sabia que existem. Eu quero mostrar para vocês aqui a mágica do negócio, que é justamente quando a gente pega esses empregados públicos e a gente observa que, de um lado, a gente tem o direito do trabalho, do outro lado, a gente tem o direito administrativo. E acaba que o regime jurídico desse pessoal é quase que uma terceira matéria, porque, na verdade, são pontos de toque entre duas disciplinas que têm fundamentos completamente distintos. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, por exemplo, a gente observa que os fundamentos históricos que levaram ao direito do trabalho e ao direito administrativo são muito diversos, né? O direito administrativo, ele remonta à Revolução Francesa, ao período pós-Revolução Francesa. Na verdade, a jurisprudência do Conselho de Estado criado naquele momento histórico. Então, a gente observa que foi um direito criado naquele primeiro momento de uma forma até muito vertical em relação aos cidadãos. Existem textos, existem doutrinadores de muita relevância que trazem isso para a gente, né? Como, por exemplo, Garcia de Enterria, que fala aquele direito criado num primeiro momento, né, nesse momento histórico pós-Revolução Francesa, ele era muito tendente até mesmo ao autoritarismo. Existia liberdade, igualdade e fraternidade no seio da sociedade. Mas quando nós falávamos da relação cidadão-estado, havia uma hierarquia, uma posição de supremacia muito grande. Lógico que isso foi modificado com o tempo, mas hoje a gente observa, né, esse fundamento constitucional do regime jurídico de direito público, do regime jurídico administrativo, mas nós podemos observar também que esse regime jurídico administrativo, ele se presta a proteger o quê? A coisa pública, a supremacia do interesse público sobre o particular. Então, se você tem um centro de proteção aqui, você tem um centro de proteção de direito público da coisa pública. Então, eventualmente, a minha vontade individual, ela vai se curvar àquela vontade que representa a da coletividade. Não necessariamente em oposição cidadão-estado, mas potencialmente sim. Por outro lado, o regime jurídico do direito do trabalho é completamente distinto. Ele surgiu em outro momento histórico, surgiu após a Revolução Industrial, quando a gente observava uma exploração muito grande da pessoa pelo capital. Então, nós fomos desenvolvendo direitos sociais para garantir que essa relação de trabalho não fosse predatória. Então, a gente tem uma proteção à pessoa, ao empregado. Tanto é que o princípio basilar do direito do trabalho é o princípio da
proteção. Proteção a quem? Proteção ao trabalhador. Então a gente observa duas lógicas completamente distintas se encontrando. E aí a magia acontece nesses pontos de toque. E a gente observa que esse regime de trabalho público ele acaba sendo criado muito mais jurisprudencialmente. Agora deixa eu só aqui, antes de eu passar para observar, né, na prática como isso se dá nos tribunais, fazer uma ressalva desde já para vocês. O Tribunal Superior do Trabalho, que é a Corte, né, da Justiça do Trabalho, a Corte Superior da Justiça do Trabalho, e ela tem a competência para julgar as causas dos empregados públicos, ele faz um corte muito claro aqui. Por um lado, quando você trata de um empregado contratado por uma pessoa jurídica de direito público, ele reconhece o influxo muito mais incisivo das normas de direito administrativo. Por outro lado, quando ele trata de uma pessoa estatal de direito privado, como por exemplo uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, ele trata quase como se fosse aí uma pessoa jurídica de direito privado, então ele reconhece de forma muito mais branda o influxo das normas jurídicas do regime jurídico administrativo. Então, nós observamos uma coexistência de regimes. E eu falei para vocês que lá no pós-88, muitos desses empregados eles tiveram seus regimes jurídicos convertidos. Tiveram também, alguns deles, a opção dessa conversão. E aí o TST tem uma súmula muito importante que eu trago para vocês na prática, a súmula 243, que diz o quê? Exceto na hipótese... Vamos lá, redação da súmula 243 do TST. Exceto na hipótese de previsão contratual ou legal expressa, a opção do funcionário público pelo regime trabalhista implica a renúncia dos direitos inerentes ao regime estatutário. Então aqui a gente já tem uma premissa muito forte. A partir do momento em que você entra no regime ou permanece no regime jurídico seletário, você recusa as verbas do regime jurídico administrativo. Então, nesse caso, eu não posso, por exemplo, ser um empregado público que faz jus à percepção de FGTS, as vantagens típicas do regime jurídico trabalhista, e pedir também aquelas vantagens do regime jurídico administrativo, como, por exemplo, eventualmente na legislação local daquele meu ente, eu tenho ATS, um adicional por tempo de serviço, eu não posso ter o melhor dos dois mundos. É isso que diz a súmula. A partir do momento que eu fico em um regime, eu recuso o outro. Então, beleza, a gente já fica com isso fixado. Esse é um entendimento, é uma súmula importante quando você vai observar que de fato existem dois regimes e que existe uma linha entre eles. E a partir do momento que você adere a um, você recusa o outro. E tem outras coisas também, tem outras consequências. Aqui as consequências desses pontos de toque entre regime jurídico administrativo e regime jurídico trabalhista é muito forte, como por exemplo a OJ 308 da SDI1 do TST. O que ela diz? O retorno do servidor público da administração pública direta, autárquica e fundacional, a jornada inicialmente contratada não se insere nas vedações do artigo 468 da CLT, sendo a sua jornada definida em lei no contrato de trabalho firmado entre as partes. O que acontece aqui? Vamos supor que você, empregado público de uma pessoa jurídica de direito público, veja que essa súmula ela se refere à administração pública direta, autárquica ou fundacional. Isso aí vem dentro daquele corte que eu tracei para vocês inicialmente a partir da jurisprudência do TST. Então a gente observa aqui, vamos supor que você trabalha numa pessoa jurídica de direito público e aí você está lá trabalhando, né, no seu dia a dia. Você foi contratado para trabalhar 8 horas. Mas aí, pela prática, aquela coisa lá, você começou a trabalhar 6, recebendo o mesmo tanto. E aí a dúvida é, e aí? Esse benefício, ele se incorporou ao seu patrimônio individual nos termos do princípio da condição mais benéfica, que é um subprincípio do princípio da proteção? Isso aí se aplica o direito do trabalho puro? O TST vai lá e diz, não, nesse caso não. Como você está tratando de administração pública, a jornada dele é estabelecida na lei ou no contrato. Nesse caso aqui, você vai ter uma alteração em malefício do empregado, digamos assim, prejuízo do empregado. Por quê? Porque se ele passa a trabalhar 6 horas ganhando X, se ele volta a trabalhar 8 horas ganhando esse mesmo X, veja que a hora dele é como se ela tivesse diminuído o valor dela. Você vai estar trabalhando mais para ganhar o mesmo tanto. Mas como aqui a gente está tratando de administração pública, que tem outros princípios incidentes, como o princípio da indisponibilidade do interesse público, como o princípio da moralidade, como o princípio da legalidade, aí você admite que, nesse caso, o retorno à jornada inicial, ele é
válido, admitido pelo direito. Então vejam aqui como se trata de um posicionamento diferenciado por se tratar de administração pública. Outro princípio que é muito caro ao direito do trabalho, mas que encontra suas mitigações no ponto de toque com o direito administrativo, é o princípio da norma mais favorável. Basicamente, esse princípio, segundo ele, você aplica, havendo duas normas eventualmente aplicáveis àquele empregado, você vai fazer incidir aquela que seja mais favorável a ele, independentemente da hierarquia. Então, vamos supor que você tem, a Constituição fala que o adicional de horas extras deve ser de pelo menos 50%, pode ter 50%, mas você tem uma norma X que determina a aplicação de 100%. Nesse caso, as duas normas são aplicáveis ao caso. Qual é a que você vai optar? É aquela mais benéfica ao empregado, com a ressalva apenas, né, de que a reforma trabalhista instituiu o artigo 620 na CLT, que diz que as condições estabelecidas em acordo coletivo sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. O acordo coletivo é firmado diretamente entre a empresa e o sindicato, já as convenções são firmadas entre sindicato e sindicato. Então, aqui a gente pode dizer que houve um princípio da especialidade em relação às normas coletivas. Mas, fora isso, via de regra, aplica-se sim a norma mais favorável. Mas aí, quando você está tratando de administração pública, é exatamente a mesma coisa? E vamos lá ver mais uma ponderação aqui. Uma muito importante que eu trago ao J5 da SDC do TST. O que ela diz? Em face da pessoa jurídica de direito público que mantém empregados, cabe dissídio coletivo exclusivamente para apreciação de cláusula de natureza social. Isso quer dizer, então, que ainda que você firme, né, um dissídio coletivo, você suscite um dissídio coletivo em face de uma pessoa jurídica estatal de direito público, e nesse dissídio você busque trazer, por exemplo, aumento salarial para aqueles empregados públicos, você não poderá. Isso é uma vedação. Eventualmente, cabe dissídio em face de pessoa jurídica de direito público? Cabe. Só que apenas para cláusulas de natureza social. É o caso, por exemplo, de eventualmente você obter, né, de você realizar um banco de horas dentro daquele ente. Eu entendo que aí você poderia jogar isso para uma cláusula social, mas cláusula econômica, aumento de salário, aumento de vantagens, não pode. Então vejam, você poderia estar pensando aqui numa norma mais favorável para aqueles empregados, diferente da estabelecida no regime deles. Mas aí você afasta o princípio da norma mais favorável, por quê? Porque a gente está tratando de administração pública e incidem também outros princípios no caso concreto. E aqui, para fechar, eu trouxe um caso muito interessante da prática dessa mitigação. Foi quando a gente viu aqui uma convenção coletiva de trabalho, né, instituída no âmbito de um município, e aí, nesse caso, para todos os empregados daquela categoria, né, foi estabelecido um adicional de horas extras de 100%, sendo que na lei é 50%. Nesse caso, o que aconteceu? Poderia se aplicar esse adicional de 100% àqueles empregados do município, o que foi que decidiu o TST? Disse, olha, não é possível a extensão dos benefícios econômicos previstos em normas coletivas a empregados públicos. Então, vejam, ele estava criando uma norma mais favorável, adicional de 100%. Mas devido ao princípio da legalidade, disponibilidade do interesse público, aos princípios orçamentários, não foi possível aqui aplicar a eles este benefício. Então, veja, tem seus prós e contras, né? A gente viu aqui, então, como esses dois mundos, né, eles se tocam para criar uma matéria muito própria. Então foi isso, meus amigos. Neste vídeo eu quis mostrar quem são os empregados públicos e também apontar algumas diferenças quando a gente está falando dessa categoria de servidores no seio da administração pública. Lógico que tem muito mais coisa para falar. Se vocês quiserem, podemos fazer outro vídeo posteriormente em continuação a esse. Mas por hora ficamos com isso. Agradeço a atenção de vocês. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like. Um grande abraço e até a próxima.